múltiplo comum e máximo divisor comum. Bom, inicialmente vamos relembrar aqui o que é múltiplos e divisores de um número natural. Bom, o conjunto dos números naturais são formados por 0, 1, 2, 3 e todos os números positivos infinitamente. Múltiplos. Múltiplos, basta a gente pensar na tabuada. Por exemplo, múltiplos de 2, só pensar na tabuada de 2. 2 vezes 0, 0, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 6. E assim infinitamente. Múltiplos de 15, a mesma coisa. 0, 15, 30, 45, 60 e infinitamente. Agora, divisor. Vamos relembrar aqui do nosso modelo de divisão, onde nós temos dividendo, divisor, quociente e o resto. Divisores de 2. Quais são os números, que divide 2, mas com o resto igual a 0, ou seja, uma divisão exata. Então é 1 e 2. 2 dividido por 1, que é igual a 2, e 2 dividido por 2, que é igual a 1. Divisores de 15. Então nós temos que testar. 15 dividido por 1, 15 dividido por 3, 15 dividido por 4, não é uma divisão exata. Por 5, exata. 6, 7, 8, então próximo nós vamos ter 15. 15 dividido por 15 é igual a 1. Observem que os múltiplos sempre começam com 0 e os divisores começam com 1. E no caso dos divisores, o menor divisor é 1 e o maior é o próprio número. Então, no caso de divisores de 2, o maior divisor é o 2. Divisores de 15, o maior divisor é o 15. Mínimo múltiplo comum. Para encontrarmos, por exemplo, o mínimo múltiplo comum entre 5 e 6, vamos lembrar aqui os múltiplos de 5. Múltiplos de 5 são 0, 5, 10, 15, ou seja, a tabuada de 5. Múltiplos de 6 da mesma forma. Observem que mínimo múltiplo comum. O que nós temos comum aqui? Nós temos o 30. Outro detalhe. Podemos também utilizar a decomposição em fatores primos. Então nós vamos usar o quê? Os números primos. O que são números primos? São números maior que 1 e que são divisíveis somente pelo número natural 1 e por ele mesmo. Então decompondo aqui, nós vamos começar com 2, porque o 6 é divisível por 2, 3. Ok, nós chegamos a 2 vezes 3 vezes 5, que é igual a 30. Então, o mínimo de comum entre 5 e 6, nós temos 30. Máximo divisor comum. Agora nós vamos trabalhar com divisor, com os divisores de cada número. O máximo divisor comum entre 16 e 24, vamos olhar aqui. Quais são os divisores de 16? 1, 2, 4, 8, 16. Quais são os divisores de 24? 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 e 24. O que nós temos aqui de comum? O 8. Outra maneira também é utilizando a decomposição em fatores primos. Se a gente decompor 16, 16 é igual a 2 elevado a 4. Se a gente decompor 24, é igual a 2 elevado a 3, Por que 2 elevado a 3? Porque 2 vezes 2 vezes 2, vezes 3. Para encontrar o máximo divisor comum, nós temos que encontrar exatamente o que é comum, ou seja, o que está presente nas duas onde nós fizemos aqui, a decomposição de 16 e 24, o que é comum? Nós estamos observando que é o 2. O 3 só aparece quando a gente decompôs em fatores primos o 24. Então, o 3 a gente vai descartar. Agora, nós temos o 2 elevado a 4 e o 2 elevado a 3. Sempre no máximo divisor comum, nós vamos utilizar o que repete, ou seja, o que está comum aqui, o que tem comum nessa decomposição, em fatores primos. O que são fatores? É colocar na forma de multiplicação. Só que sempre a gente vai utilizar o de menor expoente. Então, o 2 é comum, mas qual que é de menor expoente? O 2 elevado a 3. E 2 elevado a 3 é a mesma coisa que 8, porque 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Então, nós temos aqui o máximo divisor comum, o maior número que é comum e que divide 16 e 24. Divisores de um número. Como que a gente pode encontrar os divisores de um número? Pelo menos assim, a quantidade. O exemplo aqui, o número 360. Nós vamos fazer o quê? Vamos decompor em fatores primos e observem que eu tenho 2 elevado a 3 vezes 3 elevado a 2 vezes 5 elevado a 1. Então aqui,
Qual que é a regrinha para a gente encontrar a quantidade de divisores de um número? Nós vamos pegar todas as potências de cada fator aqui e adicionar 1. Por exemplo, 3 mais 1, 2 mais 1 e 1 mais 1 e depois multiplicar. Então vai ficar dessa forma. 3 mais 1, 2 mais 1 e 1 mais 1. 3 mais 1 é 4, 2 mais 1 é 3 e 1 mais 1 é 2. 4 vezes 3 vezes 2, 24. Então, o 360 tem 24 divisores. Problemas comuns envolvendo máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum. Numa linha de produção, certo tipo de manutenção é feita na máquina A cada 3 dias, na máquina B a cada 4 dias e na máquina C a cada 6 dias. Se no dia 2 de dezembro foi feita a manutenção nas 3 máquinas, após quantos dias as máquinas receberão a manutenção no mesmo dia? Nesse caso, nós temos que encontrar o quê? O mínimo múltiplo comum entre 3, 4 e 6. Eu preciso de um número comum a esses números para poder encontrar qual que vai ser o próximo dia que vai acontecer essa manutenção. Então, realizando aqui o mínimo múltiplo comum entre 3, 4 e 6, nós temos 12. Então, a cada 12 dias são realizadas a manutenção nos 3 equipamentos. Como a última manutenção nos 3 equipamentos aconteceu no dia 2 de dezembro, então 12 dias mais 2 de dezembro, a próxima manutenção vai ser no dia 14 de dezembro. Outro problema. O professor de História precisa dividir uma turma de alunos em grupos. Olha que já tem a palavra dividir. De modo que cada grupo tem a mesma quantidade de alunos. Então eu quero dividir em grupos em que tem a mesma quantidade de alunos. Então eu tenho que procurar um divisor comum entre o número 24 e o número 16. Então vamos realizar o quê? Máximo divisor comum entre 16 e 24. Inclusive a gente até fez anteriormente. O resultado é 8. O máximo divisor comum entre 16 e 24 é 8. Então já encontramos a resposta da atividade, que é quantos componentes terá cada grupo? 8 componentes. Aprofundando um pouquinho mais nesse cálculo, podemos observar que se pegar 24, que é o número de alunos, e dividir por 8, nós temos 3. Ou seja, 3 grupos femininos com 8 componentes. E no caso de 16, que é o grupo dos alunos, então eu vou ser 16 dividido por 8, eu vou ter o quê? 2 grupos masculinos com 8 componentes. Ok, espero que tenha gostado dessa aula e aguarde a próxima.